Oi, eu sou o Caco, esse é o Vamos Falar, e o episódio dessa semana é sobre algo muito importante: privilégio. Bom, pra quem não sabe, vamos tentar estabelecer isso de uma forma muito simples para que fique claro entender. Existe uma parcela dominante dentro da sociedade que detém poder, acesso à informação, dinheiro, entre outras coisinhas mais que a gente sabe como é que é na vida, que acabam dando uma dimensão, né, de importância e de vivência dentro da sociedade diferente. E tem quem, nesse caso, não é o foco dessa situação toda e que acaba sendo marginalizado de alguma forma. Então vamos lá, vamos ao bingo. Gordo? Minoria. Mulher? Minoria. LGBT? Minoria. Negros? Minoria. Basicamente, se você não é um homem branco, padrão, heterossexual, com dinheiro, você tá fudido de alguma forma por conta de alguns privilégios. De alguma forma, as atitudes que a gente toma no nosso dia a dia, né, seja perante pessoas que trabalham com a gente, a vida em sociedade, ou até mesmo, sei lá, como porteiro do prédio, coisa do gênero, isso tudo diz muito sobre o quanto a gente precisa se preocupar em relação a isso. Se de alguma forma você sai beneficiado por alguma dessas atitudes no seu dia a dia, se você não pensa, né, no outro de alguma forma, isso é uma forma de privilégio, assim dizendo. Quando a gente passa a fazer parte, né, do convívio social e experimentar alguns lugares, quando são pessoas brancas, ricas, bem-nascidas e tudo mais, elas não têm impedimentos para acessar alguns locais que a sociedade coloca à nossa frente, assim. Dependendo do contexto que você vem, de vivência socioeconômica, de questão racial, coisa do gênero, você provavelmente não teve dificuldade para estudar, você não teve dificuldade para fazer cursos, seus pais foram abastados o suficiente para te dar uma boa vida para isso, e provavelmente seu futuro atrelado a todos os pontos, é um futuro garantido. Só que acontece quando você não tem essa base familiar dessa forma? O que acontece quando você não provém das mesmas coisas? E aí que entra a questão do privilégio, né? A questão de como você entende o privilégio propriamente dito. Porque se a gente for parar para pensar, até comer é um privilégio. Um teto sobre a nossa cabeça é um privilégio. O fato de ter acesso à internet, ter um celular, é um privilégio. E a gente esquece desse tipo de coisa na hora de vivenciar o dia a dia. E se a gente esquece de coisas tão simples e tão mínimas quanto isso, que dirá quando a coisa vai aumentando. Quanto mais dotado de privilégios você é na sua vida, mais a situação fica mais complicada porque a sua leitura do que é normal, do que é usual, fica alterada. Né? Você não tem que se preocupar com algumas questões básicas que algumas minorias têm. E aí é justamente essa a relação mais importante. Por que é muito delicada a relação das minorias com o privilégio? Entenda isso como uma escada. Essa escada, ela tem, né, uma linha central. Dessa linha central, ela desce como uma boa escada e sobe como uma boa escada. Mas pensa que é o seguinte, quem vem de baixo até chegar nessa linha central tem que passar por uma série de dificuldades, tem que passar por questões socioeconômicas complicadas, por acesso negado em educação, tem que passar por validação, né, da estrutura social, né, no caso de pessoas trans, por exemplo, que passam pela validação do físico para poder serem representadas em sociedade. Então, assim, a gente já começa subindo essa escada com uma dificuldade de lá atrás. E devo dizer que, assim, muita gente não chega a essa linha de esse sarrafo criado aí que o privilégio, né, deixa muito claro quando a gente está seguindo o nosso caminho. E cruzar essa bolha, né, que essa linha traz para continuar fazendo uma jornada positiva dentro da própria vida é uma jornada muito privilegiada. Porque se de alguma forma você consegue sair da linha de mediocridade, de dificuldades que acontecem, e você começa a ascender socialmente, você tem uma nova jornada a cumprir. Então é como se fosse o seguinte, como se estivessem essas duas escadas interligadas por um meio, esse meio fosse o privilégio, e a partir do momento que esse privilégio acontece,
a escada continua numa jornada difícil. Em relação a pessoas brancas, geralmente elas nem sentem essa linha de dificuldade porque muitas vezes elas nasceram acima da linha. Então a jornada delas já parte de um ponto privilegiado e poderoso. Esse ponto privilegiado e poderoso, ele é muito fácil de você ascender e chegar lá quando você não tem nenhum tipo de impedimento. E no caso de minorias, você tem toda uma situação que corrobora para que as coisas fiquem cada vez mais difíceis e mais truncadas na hora de chegar em algum lugar, sabe? E aí entra um ponto importante. Eu falo ponto importante toda hora, porque, né? Enfim, Todos mas... os pontos são importantes, nenhum ponto é menos importante. Exato. Esse sim é um ponto importante. Momentos de tensão. Como utilizar o seu privilégio de forma consciente? É uma coisa que ninguém explica, coisa que ninguém fala, é uma coisa que a gente não sabe como funciona, mas que se a gente passar a entender o básico, já dá uma dimensão melhor da forma como a gente deve se comportar daqui pra frente. Então eu vou tentar definir 5 passos legais do que pode ser feito em relação à mudança de comportamento comparado ao privilégio. Acompanha aí. Primeiro, dar voz. Se eu, enquanto homem negro, eu entendo minha posição em sociedade, eu sei que mulheres negras passam por situações de dificuldade maiores do que as minhas. Pessoas trans passam por dificuldades muito maiores do que as minhas, independente da etnia. Gays afeminados passam por dificuldades, às vezes, muito maiores do que as minhas. Então, eu entendo que se eu quero fazer o mundo ao meu redor um pouco melhor, um pouquinho só que seja, eu preciso dar voz a quem está sofrendo mais do que eu. Por exemplo, Masmo, vem cá. Vocês já conhecem, né? Vamos fazer um pequeno testezinho de como isso funciona. Dentro da vivência de cada um de nós, a gente passa por coisas diferentes. Masmo, um homem branco, eu, um homem negro. Masmo veio de Alagoas, eu de São Paulo. Existem pontos nas nossas histórias que são pontos de privilégio, pontos de não privilégio, mas que ainda assim a importância do Masmo me dá o poder da fala, como ele está fazendo literalmente agora, né? Uhum. Vão ter coisas da minha história que ele nunca vai entender como é, e vão ter coisas na história dele que eu nunca vou entender como é. Por exemplo, lidar com xenofobia. Eu passo por isso? Não. Masmo? Já passei algumas vezes. Conta rapidinho uma. O que acontece muito é, por exemplo, eu já trabalhei num shopping muito chique daqui de São Paulo e que as pessoas meio que eu sentia um certo tratamento diferente. Sempre que eu falo e as pessoas imediatamente fazem uma gracinha com sotaque, sabe, tentam imitar. Oh, gente, umas coisas assim. E também quando as pessoas falam na internet ou se fala, tipo, o sotaque nordestino. Porque você está transformando o Nordeste em uma grande entidade como se de uma Como se fosse uma homogênea. única coisa. Entendeu? É meio complicado. Questão número 2 aí. Masmo, você já sofreu racismo? Não. Eu já. Só um rápido, bem rápido refresh aí. Eu fui colocado numa comunidade nazista com 13 anos de idade e eu recebia cerca de 2.000 a 3.000 mensagens de ódio por dia. Com certeza você não sabe o que é isso, né? Pois é. Por mais que eu esteja rindo, né? Mas pra mim foi um ponto muito complicado da minha história porque isso só acontecia pelo simples fato da minha pele ser negra e pelo fato de que a gente vive uma sociedade bizarramente desigual. E isso vai atrelando a diversos outros pontos. Então, por exemplo, por mais que a gente tenha vivências em espaços semelhantes e hoje em dia a gente possa juntar a história dele com a minha história e fazer uma fusão disso, né, no meio que a gente vive de forma tranquila, vão ter coisas que ele vai passar e que eu vou passar que eu nunca vou saber. Então é importante que a gente dê voz para pessoas que fazem parte de minorias, e quanto mais minorias, melhor, justamente por conta disso, né? Porque essas pessoas têm vivências muito ricas que precisam ser passadas adiante. Pode voltar. Número 2. Existe uma coisa chamada escutativa. É você entender o que a pessoa está tentando te passar através das vivências dela, entendendo que por mais que você não concorde, que você não viva algo igual, que existam outras formas de você entender isso na sua cabeça, essa escutativa permite que você ouça o que a pessoa tem a te dizer
de forma clara, sem interromper, fazendo, né, colocações necessárias ali para que a pessoa traga mais do universo dela para o seu. Se você, né, se permite aprender com o que as pessoas têm a te dizer, não só a pessoa vai mais longe, porque ela consegue passar uma ideia e o ideal dela adiante, né, uma aflição dela adiante, e diminuir um pouquinho dessa injustiça que ela sofre, como é impossível você se manter o mesmo a partir do momento que você ouviu o que uma outra pessoa tem a dizer. Ponto número 3. Aliados. Isso que eu tentei mostrar com o Maslow no primeiro exemplo é justamente um ponto que é o que eu tô querendo dizer. Como a gente consegue se manter aliado a diferentes causas e ajudando e apoiando pessoas que passam por questões muito mais densas do que a gente imagina. Quando a gente se propõe a ser aliado de alguma causa que não necessariamente é uma causa nossa, a necessidade que se tem nisso é sempre permitir que o protagonismo seja de pessoas que estão vivendo algum tipo de dificuldade. Não é difícil de entender. Quando você está falando sobre alguma questão que não permeia a sua, você permita que a pessoa fale e que não você queira falar por ela. Se você não tem embasamento para falar pela causa, passe a fazer parte de espaços, né, que permitam esse tipo de discussão, onde você possa entrar como aliado e ouvinte, porque assim, pode ser que você não faça nada de efetivo, mas o fato de estar simplesmente prestando atenção já é alguma coisa. Por quê? Quando não se tem aliados em causas, as falas, né, os gritos de necessidade aí de mudar o ambiente, eles acabam sendo muito mais abafados. Quando os aliados entram, eles funcionam como se fossem amplificadores de mensagem. Eu não preciso ser feminista, até porque eu não conseguiria ser feminista por ser um homem cis. Eu não conseguiria ser feminista, mas assim, o fato de eu estar apoiando minhas amigas que são feministas, de estar auxiliando no processo de empoderamento delas, reconhecendo a beleza delas, a qualidade profissional e uma série de coisas que são inerentes à causa feminista, que é o importante reconhecimento na sociedade, me faz um aliado válido para a causa. E se de alguma forma ver alguém do meu lado passando por uma injustiça não me comove, ou eu tô morto por dentro, né, opção número 1, ou eu tô fazendo meu papel, né, como pessoa de forma muito errada. A empatia é eu entender que por mais que eu não viva nada disso que você vive, por mais que eu não passe por nada do que você passa, eu entendo que é uma coisa difícil, que você vai passar, e, né, só o fato de entender já é alguma coisa. Por fim, o 5º ponto, para poder ilustrar um pouco dessa jornada de privilégios, a orientação política que a gente tem muitas vezes faz com que a gente entenda que algumas coisas são tratadas como mimimi. E aí eu levanto a seguinte situação: uma mulher sendo estuprada, um LGBT sendo violentado, alguém sofrendo alguma situação xenofóbica em qualquer contexto, ou até mesmo o racismo, não são coisas cabíveis pra gente viver em sociedade, né? Tipo, não é mimimi isso. Vai muito além do que a gente entende como mimimi. Mimimi é frescura, é coisa pouca. E quando você fala sobre vivência de pessoas que estão se fudendo, né, ao longo da jornada delas na vida de alguma forma, se você reduz tudo isso a uma única coisa e chama isso de mimimi, você está sendo um completo filho da puta, né? Não tem outra palavra para dizer. Entenda seu espaço dentro da sociedade, entenda se você faz parte de algum tipo de minoria e dê o espaço para que as coisas aconteçam de forma coerente, sabe? Existe uma maneira muito tranquila da gente vivenciar esses privilégios de forma que eles não sejam tóxicos para quem está à nossa volta e que a gente seja consciente de como eles funcionam dentro da nossa vida. O que eu tentei ilustrar com esse vídeo foi mostrando um pouquinho de como isso pode ser feito de uma forma diferente na hora que a gente vai abordando as coisas, né? Bom, gente, é isso. E vamos falar, tá ficando por aqui. Até a semana que vem. E hoje que eu vim disfarçado de vinheta, eu só vou sumir.